Boa noite, pessoal. Aqui é o Félix que está falando e estamos aqui em mais um Papo Sem Crachá. Temos a nossa ilustre volta do Luiz Olima aqui, que voltou da sua licença paternidade aí, como vocês puderam ver, quem acompanha o canal aqui viu no último episódio, né? Que ele não estava presente conosco. E, bom, e para começar aqui mais um papo de hoje, né? Eu queria deixar uma mensagem para vocês que se você já pensou em não desistir na sua vida, desista agora, porque quanto antes melhor, para você não se sentir frustrado lá na frente. Boa noite, meu nome é Luiz, como o nosso ilustre Félix fez a introdução. Minha frase de impacto é, em homenagem ao nosso convidado que está aqui, que daqui a pouco a gente vai apresentar, vim da selva, sou leão, sou demais pro seu quintal. Nossa, pega essa. A gente não tinha alinhado esse negócio da frase mega impactante. A minha é bem mais sem graça. Mas séria, pelo menos. Sim. O que mudou a minha vida foi uma simples mudança de mindset. E a sua? Você já pensou? Nossa. Frase merda, né? E com perto da de essa, vocês. vamos puxar aqui a vinheta, porque na vida tudo passa, nem que seja por cima de você. Então, vinheta. Muito bom. Vai. Estamos aqui hoje com o nosso... Primeiro de tudo, né, sextou, né, que, pra quem não sabe, hoje é sexta-noite. Se você, querido ouvinte, está nos assistindo agora, aí é de manhã, de tarde, de noite, não sei, mas sextou aqui. Primeiro, ó, aqui, ó, Ei. hoje eu e Jocasta Eu tô na tiramos água. um crachá 200%, inclusive aqui, patrocínio da Corona. Obrigado, Corona, pelo esse patrocínio. E para começar aqui com o nosso querido convidado, vou deixar ele se apresentar, claro, mas é um prazer estar Calma aqui. aí, calma aí. Calma. Antes de nada mais, começa com como. Volta. Como, Danilo, chegamos aqui hoje. Vocês, pessoal, Danilo Vitorino aqui no nosso papo. Salve de palmas pra ele. Valeu. Muito boa noite, muito obrigado. Prazer estar aqui com vocês, gente. Obrigadão, Papo Sem Crachá. Que legal. Massa. Sabe um negócio muito doido? Nos treinamentos que eu faço, eu falo pro pessoal assim, pra gente começar esse treinamento, tira o crachá e fica só a pessoa aqui. Eu tenho a honra de, numa sexta-feira de frio em São Paulo, que pra mim tá sempre bom, ser convidado aqui do Papo Sem Crachá. Puta, obrigado. Obrigado. Bora. Boa. Faltou nosso slogan, né? Tire seu crachá e venha bater um papo com a gente. Antes tarde do que nunca. Antes tarde do que nunca, exato. Isso aí. Já diria algum Coach. coach aí, né? Cara, por que porque o mundo tem tanta birra de coach, né, irmão? Eu sei por quê. Eu tenho umas hipóteses por quê, mas bora lá. Pra gente começar, qual que é o termo certo? É pejorativo, não é? O que é um negócio que pega? Eu confesso que eu tenho preconceito com coach. Eu tenho muito e a minha ideia é desmistificar aqui e aprender com você. Mas como que a gente fala? É coach? Qual é o termo? Coach é a Aceito. pessoa. Coach é a pessoa. É o profissional, a pessoa profissional. Coaching é o processo. Coachee é o cliente, a pessoa a quem submete um processo de coaching. E o plural de coach, Coaches. coaches. Com ES no final, né? Bom. É sobre É isso. isso. As aulas de inglês. Aí, você viu pra alguma coisa. Aquele Daquela- plural. E coacha Das escolas com W. é o que o sapo... Não, esquece. Não, mas, ó. 2024, eu acho que a palavra coach virou, acho que mais do que pejorativa, virou piada, né? Sinônimo de piada, né? Não 2000, acho que já bem antes, né? Isso começou acho que em 2018. Mas foi muito Sim. potencializado aí por grandes nomes, sobrenomes nesse último ano. Nomes e sobrenomes. Sabe aquela história? Quando você dá poder pra quem não tem responsabilidade, o Estado acaba sendo muito maior? Sim. É mais ou menos isso, mas vamos falar um pouquinho sobre isso ainda, mas assim, coaching é uma das coisas mais maravilhosas que eu tive contato na minha vida. Mas eu acho lamentável o que aconteceu com a profissão, com a técnica nesse país nos últimos anos. Mas bora lá. Acho que pra gente dar um contexto sobre o que a gente vai falar aqui hoje, queria que você, na verdade, se apresentasse um pouquinho, Opa. desse aquele básico, esfrega o currículo na mesa. Calma aí, deixa eu ver meu LinkedIn aqui. Exatamente, mas... Já lança o seu arroba aí. Arroba Dan Vitorino em qualquer lugar. Arroba Dan Vitorino vai me achar. aparecer aí. Deve ter algum lugar. Cara, vamos lá. Sou Danilo.
Tenho 40 anos, fiz 40 anos recentemente. Nem para uma pele Parabéns. jovem dessa. Você É, chega- tudo aí, irmão. Tá ligado? Basicamente, assim, tem esse termo que o povo fala muito, né? Fora da caixa. Eu não acredito muito nesse termo, mas assim, acho que minha vida foi bastante fora do padrão, desde sempre, né? E chegou um momento que eu falei, cara, eu acho que eu não vou seguir o caminho da carreira, o caminho corporativo. Vou fazer um outro rolê. Então, eu dei aula de inglês por muitos anos. Eu dava aula particular de inglês e era muito na perspectiva de... Eu trabalhava com ajudar as pessoas a se comunicarem. Então, naturalmente, naquele processo, eu comecei a desenvolver... Falei, como que eu vou fazer uma conversa com as pessoas que seja produtivo para além do idioma? Aí, um belo dia, tava lá num grande banco de investimentos, atendendo uma executiva, eu falei assim, já pensou em ser coach? Logo eu, né? Ela te perguntou isso. Do nada. Isso era meados de 2015. 2015, 10 anos praticamente. Cara, na hora que ela falou aquilo, eu peguei mausaço. Pra mim, eu lembrava de coach do bem-estar da Herbalife, tá ligado? Aí, meu, Pesado, hein? me respeita, tá ligado? Tipo, não. Eu já vendi Herbalife. Eu também, eu também. Outro papo esse. Cara, eu já... Porque acho que tem muito desse... Aí que tá, legal. Acho que muito desse mundo de desenvolvimento humano, coaching, afins do Brasil, tipo, passa em algum momento por marketing multinível também, né? Bora lá. A gente Enfim. faz um episódio só de marketing multinível. Ixi, cara. Nossa, vai dar... Bora, é polêmico. Mas enfim, aí quando ela falou aquilo, eu peguei mausaço, aí eu fiz umas perguntas, eu falei, cara, esse negócio pode ser legal. E eu boto uma fé em sincronicidade. Coincidência não, sincronicidade sim. Cara, semanas depois um colega do nada falou assim, cara, já pensou em ser coach? Eu falei, opa, 2 vezes no mesmo lugar, deve ter alguma coisa aí. Eu falei, me fala mais. Ela falou, cara, eu tô com uma oportunidade aqui. Eu fiz minha primeira formação em 2015, numa escola... Não vou falar o nome. E... Tá pagando a gente? Não, nem só isso. Fala o nome de quem patrocina. Quem não Exato. patrocina, sabe por que eu não falo o nome, falamos. cara? E assim, acho que muito da responsa do porquê que o coaching se tornou uma profissão tão mal falada, chacota, piada, descredibilizada no país, teve com as escolas. Você falou dos grandes nomes que queimaram mais o filme, mas as principais responsáveis, para mim, são as escolas. As escolas de coaching. Porque elas despejaram um monte de gente incapacitada no mercado, semana após semana, centenas, milhares de profissionais incapazes, né? E coaching é uma pessoa que não tem uma barreira de entrada, não tem um órgão regulamentador. Então, qualquer pessoa, e às vezes pessoas que tinham questões psicológicas, psiquiátricas, que precisavam de tratamento, estavam ali habilitadas para fazer bobagem com os outros, inclusive com a cabeça dos outros, sabe? Que viu que era uma nova profissão, que todo mundo... Que é assim, eu penso, voltando lá, na época que a gente ia entrar na faculdade, né? Quando você não sabia o que você ia fazer, o que você vai fazer? Teste vocacional. Vou fazer ADM. Né? O coach, desculpa, é administrador quem fez ADM, mas eu vejo que é tipo isso, né? Aí a galera fala assim, tô desempregado, vou virar coach. Eu acho que não só isso, de tempos em tempos, algumas profissões que caem no hype e não precisa de uma certificação, não tem regulamentação e tem o potencial de ganhar bastante dinheiro, entra muita gente. E de tempos em tempos tem profissões novas. A gente discutiu recentemente sobre influência digital, influenciadores, foi nosso último episódio. E tem um monte de influenciador do mal. Tem uma galera que, assim, é muito tóxica para a cabeça das pessoas, assim como o coach. E aí... as pessoas não sabem diferenciar o que faz bem e o que faz mal. Mas no caso de coach, eu falei que tenho preconceito, mas quando a gente chamou você para participar, eu lembrei que eu passava com uma psicóloga incrível e eu tinha um monte de bloqueio na minha mente, bloqueio pesadíssimo que me impedia de avançar na carreira. E aí depois que eu passei a conversar com ela, a debater, a desmistificar na minha cabeça muita coisa, a minha carreira alavancou absurdamente. E o que ela fazia comigo era exatamente um negócio de coach. Só que como eu acessava ela como psicóloga, eu não tinha esse preconceito com ela, mas era exatamente a mesma dinâmica. E se eu não tivesse tido essa mulher na minha vida, eu ia estar com aqueles bloqueios até hoje. Então, é importante, sim. E aí eu gostaria que vocês se questionassem e perguntassem pro Danilo, chegassem nas redes sociais dele, como que você me ajuda? Como que eu encontro pessoas como você, ou você mesmo, de preferência, começou com Danilo? Como?
É isso, Fez a mano. pergunta certa. Como? Tá certo. É isso, eu peguei o código. código. Peguei Pegou o o código. Pegou o código. Você tá com o mindset adequado. Exato. É isso. Como vocês entendem quais são esses bloqueios e como romper? Porque a gente tem muito potencial e às vezes tem muito mais potencial que só falta acreditar. E aí eu deveria emendar alguma pergunta agora, mas é isso. Mas é lindo isso que você falou. É lindo? Na verdade, eu queria pegar esse gancho do que você passou com psicólogo e tal, e você tem uma formação também nessa área. Eu queria entender como que entender primeiro qual é a sua formação e como que você chegou no coach por estar nessa área e tal, e como ela também, né, jogou um exemplo de uma outra psicóloga que entende a cabeça das pessoas e tudo mais, desbloqueia algumas coisas Como e se fazem... conecta Exato. uma coisa no outro, né? A formação de psicologia se conecta psicologia, com coaching, assim. Acho que é um ponto maravilhoso que vocês trouxeram aqui. Que bom que você teve a sorte, o privilégio de poder se conectar com um profissional bom, uma pessoa que estava capacitada para te auxiliar. Aí você fala uma pessoa psicóloga. Por muito tempo eu falava, não, você não precisa ser psicólogo para ser um bom coach. Eu ainda acredito nisso em partes. Uma pessoa que passa por 5 anos de formação psicológica, em psicologia, ela vai ter mais recursos e melhores condições de apoiar um ser humano no desenvolvimento humano, no desenvolvimento de carreira, né? Tem matérias na faculdade tem disciplinas na faculdade que vão abordar isso, vão te auxiliar nisso. Então você tem embasamento técnico. É muito diferente. E aí, vamos voltar assim, em pontos que prejudicaram a profissão. O coaching que se faz, em sua maioria no Brasil, o que se formou, né, até não muito tempo atrás, eu meio que rompi com a indústria, com o mercadão de desenvolvimento humano no Brasil. Acho que é um ponto que a gente pode até tratar daqui a pouco. Mas é muito baseado em pouca ciência, cara. Pouca técnica, pouca fundamentação. Então, você pegava uma pessoa por um final de semana, às vezes por 5, 7 dias, dependendo da escola, as escolas mais top, né, fazer uma formação de 5, 7 dias, e te colocava no mercado. Então, que bom que você teve a chance de trabalhar com uma pessoa que já tinha competência técnica, estava com os pezinhos no chão e pôde te acompanhar. Só que essa, infelizmente, acaba não sendo a maioria das experiências que eu escuto por aí. Cara, eu sou Master Coach formado na época que eu levei a sério a formação, tá ligado? Eu fiz aquela primeira formação em 2015, aí de 17 para 18 eu fiz uma formação para me tornar Master Coach, numa das instituições até então mais renomadas desse país. Eu não vou dar o nome. Papo. E aí, estando lá, eu vi umas coisas assim muito bizarras, cara. Assim, de pessoas que chegavam assim nitidamente com questões, sendo habilitadas e assim, me formo em Master Coach em 30 dias. E aquilo, pra mim, ali foi uma ruptura. Eu falei, calma aí. Curso express, né? Tipo... E isso é vivência, entende? Experiência. Não à toa aqui numa faculdade de psicologia a gente tem estágio. A gente tem atendimento clínico supervisionado. Para que a gente se desenvolva, para que a gente tenha... pegue as nuances das coisas. Então, quando você começa a despejar a profissional no mercado, sem barreira de entrada, sem órgão regulamentador, vai dar ruim. Então eu vi isso muito acontecer. Vi muitas pessoas que chegavam e falavam assim, pô, cara, eu fiz um processo de coaching e eu joguei dinheiro fora. Pô, cara, eu fui atrás de um processo de coaching quando a pessoa, na verdade, precisava de psicologia. Precisava de um bom psicólogo, de um psicoterapeuta para apoiá-la. Ah, cara, eu fiz um processo de coaching, mas a pessoa estava em caso assim, um quadro nítido de depressão. E aquilo, para cada questão, a gente tem que dar um encaminhamento adequado. E nem sempre o coach vai ser a pessoa certa para apoiar a pessoa. O coach vai te apoiar em quê, cara? Em você antecipar o tempo de uma realização de coisas que você já tem as respostas aí dentro, mas que aquilo, você pode ter a melhor visão do mundo. Você não enxerga o teu papel nunca sozinho. Você pode ser a lâmina mais afiada. Você não é capaz de cortar o próprio cabo. O coach é a pessoa que vai te apoiar para que você consiga fazer o que você não consegue perceber que você consegue fazer sozinho, da melhor maneira, com talvez otimizando recursos, encurtando tempo. A ideia é essa. Então esse papo de trabalhar criança interior, fazer hipnoterapia, com constelação, cara, isso daí é invencionice. Coaching não é isso. Talvez esse coaching que se faz no Brasil, seja isso. Mas coaching em essência não é isso. Agora você começou a explicar sobre o processo, vem uma dúvida. E não sei se cabe essa dúvida. Qual que é a diferença entre mentoria e coaching? Papo reto, né? Papo sem encaixar, papo reto. Papo reto. Fechou? Vamos tirar. Tira e joga aí. Que é polêmico isso, cara. Eu conheço muitos profissionais excelentes que eles precisaram se intitular mentores sendo coaches.
Porque o coach tava queimado. Chacota! Cara, perceba, quando você pega alguém em qualquer rede social, que você fala assim, que você vai falar mal, ou vai criticar, ou vai descreditar, você fala, porque o coach fulano de tal. Pode pegar, cara, pega uma chat do UOL. Lá o nosso amigo lá do... Para, como, né? Sabe quem? Não vou falar o nome do Mais Sal, não. Falei Mais Sal. Pra ficar bem claro. Mais sal, mais açúcar, mais pimenta. Exato. Menos... E aí, quando o povo fala das barbaridades que esse sujeito comete, fala assim, o coach fulano de tal. Sim. Você tá sempre... Hoje em dia, sempre se atrela coach a algo que é bizarro, cara. Algo que é insensato. Um parênteses. Nessa pergunta que o Luiz fez. Porque assim... meio que... O que meio que isso, você chegar nesse ponto, acho, né? O que qualifica, né, o coach em si. Mas eu já ouvi muito do tipo... mas esse cara nunca fez nada. Maravilhoso. Como que ele vai, né, ser coach de alguém, entendeu? Maravilhoso. Tipo, tem a ver com... Não, né? Tipo... E esse ponto aí tem ainda... Não só o coach, mas tem muita empresa. Eu sou uma empresa de futurologia, sou uma empresa de consultoria do não sei lá o quê. Tem uma dificuldade absurda de respeitar o cara que me traz um planejamento... maluco e que não tem um projeto que a pessoa realmente fez no currículo. Mostrou e com o resultado, né? Casa muito com o coach. Cara, você vai me ensinar a ganhar dinheiro, a ficar rica, mas você mesmo não tem. E aí, posso engatar uma outra? Venha. Como que mede o sucesso do coach? Como que ele pega um cliente e fala, eu tive sucesso ou não? E aí... Eu posso dar a minha resposta depois também. Manda antes, manda. Antes? Então, eu tive esse processo com... Eu vou voltar, Carol. Eu tô pra mandar mensagem pra ela. Meu nome dela já é sobre. Carol. Vamos dar aquela Vou voltar, Carol. Carol, ó. Saudades, Carol. Carol tá comentando aqui embaixo. Volta, Jocasta. Volta. Saudades, Jocasta. Ela me ajudou muito a desbloquear as habilidades pra fazer esse podcast, inclusive. Dedico esse podcast a Carol. Olha lá. Carol, mas enfim, a Carol, no processo que eu tive com ela, não foi ela me pressionando, você acha que você nunca vai virar liderança, você tem que virar liderança, e para virar liderança você precisa desenvolver isso, isso e isso. Ela foi entendendo quais os pontos que me impediam de chegar nisso e me ajudando a desenvolver para que eu ficasse à vontade, para que eu me sentisse bem em situações que antes eram difíceis para mim. Então, para mim, o sucesso foi isso. Me sentir à vontade, tranquila, para fazer coisas que eu não fazia antes e que, para mim, parecia impossível. Como esse podcast, por exemplo. Me parecia inimaginável ficar na frente de uma câmera. Era muito difícil. Mas sempre foi ótimo em palco. Ainda é. Aí, ó. Piada interna, me liguei. Não, mas é verdade. Ele me chamou já para um monte de palestras. Você é muito gentil, Bruno. Eu gosto muito de você. Puxa saco, ela quer dizer. Olha lá. E aí, eu tive um outro colega que passou por um processo de coaching e o coaching dele colocou na mente dele que ele tinha que virar uma pessoa de um cargo muito alto e aí desenhou todo um planejamento para ele fazer isso. Colocou uma pressão absurda nele. O menino ficou maluco, despirocou, foi um processo assim muito doloroso para ele. Então eu vejo processos bem diferentes. Eu vejo que o meu, que foi mais longo, mais focado ali em me deixar à vontade, teve um potencial de me levar mais longe de um outro processo que era focado em carreira, sucesso, dinheiro, carrão, gostosas. E que o cara não conseguiu. O cara não Dubai, conseguiu. Maldivas. Não, ele foi pra Dubai. Isso ele conseguiu. Pronto! Sucesso! Mas, assim, Qual é a arroba desse coach? Ele falou pra você andar em cima do vidro também? Foi o único Eu quero a arroba do coach que eu... Quer ir pra Dubai? Na hora que falou gostosas... Não, gostosas, acho que... E Dubai, Luiz, carrões. para. Não, vai, a piada. Não, arruma na edição, arruma na edição. Porra, era uma piada mó boa, mano. A gente tava falando da diferença... não, voltando ainda. Tava falando como que metrifica se o coach teve sucesso ou não. Você pegou o código, você pegou o código. Ela falou como que metrifica. Passo 1. Pisa no vidro, caco de vidro... Não, tô brincando. Mas você acabou com o corte. Fudeu. Não, Não, fala de novo então, pro corte. vamos voltar.
Então, voltando, a gente estava falando sobre como que metrifica se o coach teve sucesso ou não. Como que eu digo, o cliente, esse aqui foi bem, esse aqui foi mal, esse aqui nota 5. Legal, show. Ó, deixa eu ver se eu consigo juntar todas as perguntas numa resposta só. Vamos Eu lá. nem lembro mais das perguntas que a gente Tinha fez. perguntado sobre qual que é a diferença de coach e mentor. Isso. E eu tinha falado que tem muito coach, que é coach, que teve que se intitular mentor para poder sobreviver no mercado. Muita gente boa precisou fazer isso. Coach é a pessoa que não necessariamente tem conhecimento sobre aquele mercado, sobre aquele segmento, mas ele utiliza a principal ferramenta do coaching, que é maiêutica socrática, a arte de saber fazer as perguntas. Retirar, extrair do coach, através de perguntas, aquilo que ele já sabe. Mas lembra que eu falei? A pessoa, pela melhor visão que tem, ela não consegue enxergar a própria nuca. Então, o papel do coach é ajudar com esse espelho, com esse holofote, né, metaforicamente falando, para que a pessoa consiga seguir aquilo que ela quer. Coach. Mentor é alguém que tem aquela vivência, que já conhece aquele caminho, e acho que parte muito de um lugar meio óbvio, né? Eu não consigo te levar para onde eu não fui, eu não consigo te retirar de onde eu nunca saí. Então, o mentor é essa figura que tem essa vivência, que tem essa notória experiência, ele vai te dar orientações, direcionamentos em relação àquilo. Tipo, eu já passei por isso, então eu consigo também te guiar. Vou te mentorar. Exato. Ó, Fazer, eu vou usar aqui Uma pessoa mais experiente, normalmente, Vamos né? trazer Tal. um pouco. O exemplo de carreira, mercado corporativo. Você aspira a uma posição gerencial. Certo? Você é o coordenador, tá ali, fazendo o seu trabalho, bem, talento reconhecido. Quero me tornar gerente. Agora, como que eu faço? Eu tenho afinidade com alguém que eu admiro, alguém que eu modelo. Uma das principais ferramentas do coaching, modelagem. Aí vamos usar o referencial do coaching. Sucesso deixa pistas. Coaching brasileiro. Então, tem alguém que você modela. Sim. Que é, de fato, um modelo para você. Então, você modela aquela pessoa. Você vai falar, oi, fulano de tal, tudo bem? Você que agora é gerente ou já se tornou diretor, você pode me mentorar? Ou seja, pode me dar o teu mapa da mina, o teu mapa, a tua trilha, para que eu possa modelar isso. Ou seja, entender o que você fez, sendo eu, do meu jeito, adaptando para percorrer esse caminho. Porque talvez eu não saiba. Talvez eu leve muito mais tempo para chegar lá. Sim. Mentor. O coach é a pessoa que vai sentar na tua frente e falar assim, tá, como você pretende chegar lá? E aí tem uma série de perguntas que a gente vai fazendo de acordo com o cliente, de acordo com o processo. Basicamente a diferença é essa. Respondendo a tua pergunta. Você falou muito ouro aí, mas muito ouro. Eu não sei se... Eu espero que a galera que esteja ouvindo tenha pegado assim, alguns pontos. Você falou que a tua coach, que é psicóloga, ela adequou um processo para a Jocasta. Sim. Ela não tinha o negócio da prateleira, né? Ela foi entendendo quais eram os meus impeditivos, o que me impedia de chegar onde eu queria chegar. E ela foi tratando cada uma dessas coisas. Foi um processo que levou tempo e tudo mais, e ela foi respeitando, e eu também respeitei esse tempo, sem tanta pressão. E eu acho que funcionou. Porque a natureza não dá saltos, entende? Então, quando você tem uma pessoa que ela tem essa sensibilidade, e aí é experiência, é vivência, é competência, técnica, habilidade para isso. Ela entende, cara, não tem como essa pessoa, é uma pessoa que aparece na minha frente, eu não posso tirar uma coisa da prateleira e falar, você vai fazer isso, porque essa é a receita. Eu tenho que entender você, eu tenho que entender o que você necessita, eu tenho que entender qual que é o seu mapa de mundo, porque senão não vai funcionar, entende? É querer empurrar algo que não serve. Essa história de um tamanho serve para todo mundo, não, cara, a gente está lidando com o ser humano. Com cada vivência muito específica. E aí você pega uns exemplos, tipo o amigo de Dubai. Cara, imagina que esse cara trabalhe com terno, com blazer azul. O Luiz estava assim hoje, inclusive. Antes de ele avisou a gente pediu pra ele se trocar. Não, mas eu coloquei a camisa branca. Mas é o kit do trampo. É diferente, né? Tá. Ele é de seus fóruns. Você não vai pra praia de smoking, tá tudo certo. Ele falou assim, cara, eu vou lá falar com vocês, eu tô mó... Perdão, né, para os ouvintes, né, que trabalham na Faria Lima. Tô com a Faria Limer e eu já pensei, pô, vai vir com um coletinho já puffer aqui, né? Aí eu vi, tá normal, velho. Mas, cara, tem muita coisa boa no condado, viu? Tem muita coisa boa lá também. Eu trabalho ali com vista pro condado, não é no condado, mas é no... Cara, por isso ela veio de moletom. Aí, ó. Eu gostei muito desse. Não é no condado. Ali, pertinho da fronteira. Na beiradinha do condado. Na minha janela dá pra ver ali as pessoas do condado socializando.
curiosamente, Mas aquela espécime. Aquelas pessoas do condado. papo reto, assim, foi no condado que eu virei coach, Corta. cara. Foi no condado que eu virei... Foi no condado que a executiva... Cara, eu tenho momentos, assim, mágicos da minha carreira como coach, e depois como desenvolvedor de carreiras, acelerador de carreiras, foi no condado. A cliente que chegou pra mim, quando era teacher, na época, e me questionou por que eu não virava coach, era do condado. O primeiro processo de coaching de carreira que eu fiz na vida, que foi pra um executivo... Não pode falar de empresa aqui não, né? Ou pode? Você se quiser, sente à pode vontade. falar. Cara, eu dava aula, fiquei na transição por um tempo, né? Então eu fazia esses processos de coaching que eu associava com o inglês. Falei, deixa eu adquirir ritmo de jogo aqui. Acho que é um dos pontos que você falou. Como que você identifica se um coach é bom ou não, se tem sucesso ou não? Cara, eu não posso aqui impor regras, mas o que eu fiz ali, eu falei, eu preciso adquirir ritmo de jogo, cara. Eu preciso adquirir horas de voo, eu preciso trabalhar, eu preciso, né? E funcionou. Aí, num dado momento, eu falava, cara, eu não sou um bom coach, eu não sou um bom coach, eu não sou um bom coach de carreira. Não sou, porque eu não tinha o título. E aí eu lembro que teve esse executivo, ele foi o melhor account manager de uma grande empresa de tecnologia, tipo, grande, aquela do G, tá ligado? Aquela lá. Daquele ano. E eu falei, cacete, velho. Tipo, tem a parte dele, mas eu não posso desconsiderar a minha também. E acho que essa é uma segunda coisa legal de um bom coach. Eu não vou ser falso modesto aqui, tá? O coach não faz nada. O coach deve ter que oferecer boas ferramentas. Quem faz é a pessoa. Então, quando você pega uma pessoa que te oferece as melhores ferramentas, adequadas para sua necessidade, você faz bom uso, você tem resultado. Aí você pega uma pessoa como um amigo lá de Dubai, terno azul, daquela marca Zara, né, tal, ele explana uma pessoa. Porque ele tende a acreditar que é ele quem faz a diferença, ele que mudou o jogo do cara. Não, cara. Porque é muita pretensão achar que uma pessoa muda a outra. Eu posso oferecer as melhores ferramentas, mas trabalho em conjunto. Se eu não te der a ferramenta adequada, você não vai fazer o que você quer fazer, ou o que você precisa fazer. Entende? Mas o sucesso da pessoa também depende inteiramente dela, né? Será? Porque Mas você dá as ferramentas, mas se a pessoa não fizer nada com isso também... Aí é responsabilidade. Sim. Aí é autorresponsabilidade. Já acho que tô falando de uma outra coisa. Métrica de sucesso de um processo, cara, o Castro trouxe dela. Eu não sei qual que é o teu desafio. Eu não sei qual que seria a tua métrica de sucesso. O sucesso é uma coisa muito, muito subjetiva, muito individual, né? Meu sucesso tá aqui, ó, com vocês Sucesso hoje. é Aqui, uma ó. Isso moeda aqui é individual. sucesso. Sucesso é uma moeda individual. Desculpa, fantástica essa frase. Essa frase foi falada pela no nossa... Episódio 2, por favor. Denise. Se você não viu ainda, vá lá ver. Tá Olha, aqui. 2 episódios pra trás. sucesso o quê? É uma O moeda sucesso individual. é uma moeda individual. Genial. E é isso. A gente questionou muito isso, porque para um sucesso pode ser um executivo lá no 477 do condado, que é a empresa do G, ou pode Ele faz ser... legal, cara. É demais, Ele faz né? legal. Pô, eu acho muito Massa, legal. massa também. Teve a Saudades, novela Cimeda. Empreguetes lá naquele prédio. É mesmo? Aham, Olha lá. sim. Curiosidades, você vê por aqui. E aí, pra outra pessoa, o sucesso é acordar, não ter horário pra acordar, enfim, ter liberdade. Então, é por isso que eu fiquei muito com essa questão. Como que mede sucesso? E pra mim, era ficar à vontade em situação que antes eu não ficava, que eu ficava em choque. E pro outro era ir pra Dubai. Algumas pessoas, sucesso é de juntar o primeiro milhão, ou quinto Sim. milhão, ou 10º milhão, e tá tudo ok. Mas sucesso é uma coisa muito individual. Agora, quando a gente fala de um coach, o que é um coach que tem uma carreira de sucesso? Eu acredito, humildemente, que a carreira de sucesso do coach é a partir do resultado que os clientes dele têm, cara. Mas eu acho que isso pra qualquer prestador de serviço, digamos assim. Deveria ser. Né? Tipo, pô, você vai prestar um serviço pro seu cliente. E aí o seu cliente não tem sucesso... Mas eu acho que essa questão de você adaptar às necessidades e tudo mais, tá em qualquer lugar. Sim. A gente que normalmente trabalha em vendas, a gente é basicamente isso. Porque no final você está vendendo o seu trabalho. Então você está adaptando a necessidade do seu cliente. A gente trabalha em vendas praticamente em todos os treinamentos e aprende isso, né? Tem que adaptar, entender as necessidades, perguntar. Você falou muito de perguntas e tudo mais. Eu acho que essa questão de que você falou assim, eu não posso pegar não é um resultado, uma solução e falar que essa solução funciona para todo mundo. Que, na verdade, esse é uma coisa mais legal, porque
Aí eles sobem no palco, a maioria, que a gente sabe que a gente tá falando muito desse charlatão e não sei o quê, e fala assim, não, você tem que acordar 5 da manhã. Cara, eu lembrei 5 da manhã, clube, não sei o quê, blá, blá, blá. E aí bati de novo na mesa. 1 milhão de pessoas vão achar que isso é... E aí a pessoa que não é feita pra acordar 5 da manhã por qualquer motivo dela, ela acha que vai estar falhando. Sim. Eu lembrei de um ponto muito interessante, porque você falou, fez um paralelo ali com vendas. Eu já fui cliente tanto do Bruno quanto do Luiz. E eu lembro a primeira negociação, acho que talvez eu só fiz uma com o Luiz. Foi. Bem no passado. Eu cheguei e pedi um negócio pra ele. E, cara, era sem pé nem cabeça. Eu nem sabia o que eu tava pedindo, porque eu não tinha conhecimento do negócio. E aí, ele me explicou, ele foi muito paciente comigo. Aí ele me explicou exatamente o que eu precisava para ter o resultado que eu queria. E que não era nada daquilo que eu tinha pedido. E eu acho que no coach deve ter muito disso também, né? A pessoa te pede ela quer um resultado e ela pede, para esse resultado eu quero isso, isso e isso. Quero desenvolver essas coisas. E eu acho que deve ter muita situação que não é nada daquilo. Vocês me fizeram ter uma sacada que eu tô falando assim, nossa, Eu também. que genial esse rolê. E você poderia, inclusive, Juro. negar o cliente também, né? Falar assim, cara, eu não consigo te ajudar. Eu no não que sou a você pessoa que quer. te ajudar. Eu pensei numa coisa, exato. na verdade, já que eu gosto muito dessa questão de você Nossa, cara. ter a formação em psicologia, porque aí encaixa no que ela fala, no seguinte. Ela falou assim, às vezes eu tava pedindo uma coisa sem pé na cabeça e tal, mas às vezes eu olho, vamos pro mundo de um cliente seu, ou de qualquer outro coach. Ele vai, às vezes o cliente, ele vai olhar, eu sou seu cliente, possível cliente, eu olho o sucesso dele e eu quero o sucesso dele. E eu falo, Danilo, quero ser igual a ele. Lógico que não vou falar com essas palavras, mas eu vou falar que eu quero atingir os atingíveis que ele atingiu. Certo. Uhum. E isso é impossível. Só que como você vai falar pra ele, entendeu? Não que você vai ter um processo, mas esse é acho que talvez a maravilha de você ter essa questão de ser psicólogo junto. Porque aí você vai entender, cara, você tem que ter o seu sonho. Aí depois a gente vem com as ferramentas. Porque tem muita gente que vai fazer, eu quero ir pra Dubai, eu quero ter carrão e tal. E isso não é pra todo mundo. Exato, a grama do vizinho. É sempre mais verde, Só né? que, olha, cara, eu ainda tô fritando com isso. Nossa senhora. A gente nem tá seguindo a porra do roteiro Que aqui. bom. Então, assim, vamos aí, né, velho? Olha, Tem uma pergunta do roteiro que eu quero fazer depois. vocês falam sobre vendas, vocês falam sobre essa questão do olhar para a grama do vizinho. Vocês trabalham com vendas. E vocês sabem que tem também o estigma do vendedor, né? Claro. Tem aquele tipo de vendedor que a gente sabe que é bem estigmatizado e tem pessoas que são profissionais de vendas. Sim. Que entendem da técnica, fazem isso com integridade, com ética, né? E tem time de vendas que o gerente de vendas quer impor, ó, aqui vai ser faca na caveira com todo mundo tem que se matar. E se você não quer matar o Ela outro, abaixo. se você não quiser matar o outro, você vai ficar pra trás. Ou se retira do ambiente. E aí você tem que fazer uma escolha por... Só que aí você... Por que... Aí a gente começa a problematizar, né? Se você não quer matar o outro, aí você tem que saber... Ou você se adapta, ou você fica pra trás, ou você se retira. Só que o que tá em jogo, né? E a gente entra num outro processo aí que é... Cara, isso é tão maravilhoso. E isso foi a psicologia que trouxe. E aí quando eu consigo associar isso com os processos, seja de coaching, de mentoria, até de treinamento, assim... Aí coisas maravilhosas acontecem. Eu falo muito de autorresponsabilidade extrema. Não foi um conceito que eu inventei, é um conceito de um militar chamado Jocko Willink, que eu acho maravilhoso. Tem várias coisas que ele fala que eu não concordo, mas essa ideia da autorresponsabilidade extrema eu acho maravilhosa. Tudo que acontece na nossa vida, cara, a gente tem uma escolha ali. Bem existencialista isso, mas tem uma escolha ali. Só que por vezes a gente não tem consciência do que motiva nossas escolhas. Então você tá no time de vendas que é tubarão, cobra comendo cobra, aquela pressão, um gerente que fica fomentando a discórdia, a competitividade, aquela coisa toda. E tem grandes corporações que fazem isso até hoje e tem isso na sua cultura muito bem demarcadas. Sim. Importante dizer. Né? Cara, eu tenho uma faca na caveira tatuada na perna da Black Friday. Caramba! Olha lá. O que você acha que... De onde veio a pergunta da como metrifica as coisas? Você trabalhou nessa empresa aí? Qual? Não, nessa aí não, não. nessa aí não. Mas era, mas era trabalha muito com parceiraça. dados e Ah, tal. entendi. E Parceiraça. Similar. A gente chega lá, mas voltando. O que é uma coisa que, assim, que costuma fazer as pessoas terem insights assim, maravilhosos, que é quando elas entendem o que as motivou, qual que é a intenção positiva por trás de decisões que
acabaram levando para lugares não tão bons assim das suas carreiras. Pessoas assim, que chegam no... Cara, tive um burnout pesadíssimo. Que eu participava, eu fazia parte de uma equipe de vendas que era brutal. Resultado, aquela coisa toda. Eu sabia que eu não deveria estar lá, que eu não queria estar lá, mas tinha muita coisa em jogo. E quando você entende que está em jogo, cara, é como se assim, tirasse montanhas nas costas da galera, sabe? Então eu acho maravilhoso isso. Mas quero voltar um pouquinho que vocês falaram sobre do insight, falando das vendas, né? E aí me ocorreu aqui, não sei se faz sentido para vocês. Ó, faz sentido papo de coach sempre. Faz sentido para você. E de vendas também. Não, então beleza, não é isso. Cara, você não. falando, eu fiz uma associação aqui que parece maluca, mas acho que pra mim faz muito sentido, que é... Acho que um bom coach, um bom desenvolvedor de pessoas, é aquela Bonita pessoa que essa consegue... palavra, desenvolvedor de pessoas. O que é isso? É. É aquela pessoa que consegue... É um termo em inglês, né? Em português fica... É exatamente isso. Legal. Mas, vamos... A gente falou, né? Tem um estigma daquele vendedor lá, né? O vendedor meio obscuro, meio esquisitão. Aí você falou do time de vendas, mas tem a pessoa vendedora ali, né? Íntegra, honesta, ética, que tem um bom conhecimento técnico dos processos de vendas. Que vai lá e faz seu papel, cara. E faz seu trabalho bem feito, fecha a venda, tem sua comissão, tá tudo certo. Me ocorreu aqui que acho que um coach ou um desenvolvedor é uma pessoa que ela é capaz de te vender com integridade a sua melhor imagem de si, a sua melhor autonarrativa, a sua melhor autopercepção para você mesmo. Sacou? Cara, faz muito sentido. Faz. Muito sentido mesmo. Eu não sei, me ocorreu Cara, e isso. é muito bonito isso. Porque às vezes a gente tem qualidades, a gente tem aspectos extremamente positivos, mas não aceita, não abraça. Eu não sabia receber elogio até Clássico. começo do ano passado. Clássico. E aí agora, pode me elogiar à vontade. Eu acho um absurdo a gente que não sabe receber elogio. Maravilhosa, Mas eu... maravilhosa. Você é Maravilhosa. fenomenal, né? Musa, Nossa diva, senhora. fenômeno. Não, chega. Não admita. Já vai ficar rude, não, já já. exagerou. Mas foi um processo árduo. Esse foi difícil, foi bem difícil. E aí, encontrar pessoas que conseguem pegar o que você tem de bom e mostrar pra você mesmo, isso é de uma beleza absurda. Sim. Tem uma coisa que você está falando aí, Jocasta, que aí eu falo que é o empírico. Porque eu não trouxe esses dados, então não vou usar falar, tá? Dados, porque eu não tenho esses dados aqui na mão. Mas por experiência. Aí quando a gente precisa colocar alguns recortes sociais nas coisas. Sim. A coisa mais comum que eu vejo são mulheres no mundo do trabalho que têm dificuldade de receber elogios. Que não sustentam elogio, que têm dificuldade de receber. É que depende do elogio também, né? Não tô falando de assédio, tô falando de elogio. Síndrome do impostor é mais pesada para as mulheres. Entende? Pode ser. E aí tem um lance, que aí vocês estão falando, né, sobre como metrificar. Eu trabalhei bastante tempo, cara, com executivos, com pessoas que tinham aquele caminho meio clássico, né? E aí chegou um momento, foi 2018, 18 para 19. Lembra aquela pessoa que tinha falado porque você não vira coach? Ela me indicou para uma amiga dela, do mesmo banco de investimentos. Aí o telefone toca um dia. Danilo, o pessoal me indicou você, que não sei o que lá. Bacana, beleza, uhul. E aí, vamos lá para a sessão de entrevista, né? Fui até o banco, que costumava ir até a pessoa naquele momento. Cara, eu tava começando meu rolê, né? Então eu ia até as pessoas e tal. Eu não tinha meu espaço, a real era essa. Eu não tinha meu espaço naquele momento. Então eu ia até o cliente, desenrolar. E aí chegou lá uma mulher negra, irmão. Aí eu falei, que da hora, velho. Aí eu pensei, porra, é a primeira que eu atendo. Interessante, legal. E ao longo do processo, essa mulher era diretora desse banco de investimentos. E aí os relatos que ela trazia, eles eram assim, não tinha comparação com os relatos que eu via dos outros profissionais. E aí foi que me levou a começar a colocar outras camadas dentro dos processos. Sim. Eu comecei a entender gênero dentro do processo de coaching, dentro de um processo de mentoria que fosse. Comecei a entender raça, comecei a entender de onde você vem, né? Socialmente, de onde você vem. Era essa a pergunta que eu ia fazer. Legal. Questão de diversidade. Opa! Como que diferencia a abordagem? Opa! Só um momento. Pronto, obrigado. Pode continuar. Eu tô de água de coco, mas esse bagulho é maravilhoso. Então, como diferencia a abordagem quando você sabe
ou então entende, ou conhece, ou leva em consideração essas questões. Ou às vezes se identifica também com a história da pessoa também, né? Essas questões. Da onde a pessoa veio. Eu não vou colocar nem as caixinhas, mas e sim da onde a pessoa veio. Cara, acho que aí foi quando essa experiência com essa executiva chegou na minha vida que me fez romper e questionar com a indústria do desenvolvimento humano, desenvolvimento de pessoas do Brasil. Foi nesse exato momento. Deu uma balançada, assim. Não foi balançada, foi tipo tsunami com terremoto que assim, não ficou estrutura sobre estrutura, assim. Eu entrei em crise, irmão. Porque até aquele momento tinham vários conceitos que eu repetia a exaustão porque, cara, funcionavam. Tem muita coisa que funciona. Tem muita coisa que... É normal a gente falar mal de autoajuda, né? Com certo desprezo. Cara, tem muita coisa ali que funciona. Se você aplicar, funciona. Eu também acho. Né? Mas é raso. Vai até um certo ponto. Então, no momento quando eu me deparo com uma executiva negra de origem periférica e eu vi as sutilezas, as demandas, os desafios, falei, cara, é muito mais complexo. Dentro desse tema, a minha melhor amiga é uma mulher preta, lá do Grajaú, e muitas vezes eu quero adentrar num tema que eu preciso desenvolver, preciso debater com alguém, e quando eu vou conversar com ela, ela sempre lembra, Jô, pra você é diferente, você é uma mulher branca, e eu sou preta, você pode falar alto, você pode gritar, tem vários ambientes que a sua presença é uma coisa, a minha é totalmente diferente. Vão achar que eu tô lá a trabalho e vão achar que você é uma executiva. E você tem que lembrar disso. E é algo que não vai mudar nem na minha geração, nem na dos nossos filhos, quiçá na dos nossos netos vai mudar. Mas é algo muito difícil e complexo. E aí ela sempre retorna nessas questões e para mim ainda é complexo. Para mim ainda parece... Tem tanta coisa que é inaceitável e é horrível se sentir impotente e saber que a minha melhor amiga passa por isso. É aí que eu falo da autorresponsabilidade, da responsabilidade, da consciência, de entender algumas coisas. E aí pra mim fica impossível eu repetir coisas que eu ouvi. Isso daí eu nunca falei, mas eu ouvi muito ser dito. Cada um tem a vida que merece. Se eu conseguir, você também consegue. Basta querer. Acorda mais cedo e vai dormir mais tarde. Qual que era aquela? O Luiz adora essa. Qual? Fala aí, Luiz. Não. Todo mundo tem 24 horas, nenhuma pobreza... Resiste a 14 horas de trabalho duro. Cara, assim, ó, de onde eu vim, né? De onde eu vim a gente trataria isso de uma outra forma. Mas onde eu estou hoje faz com que eu tenha que entender o que leva uma pessoa a falar isso. Porque a gente tem que jogar o jogo como tá posto, né? A vida não deveria, a vida é. Então, quando eu começo a entender assim, ó, cara, realmente a experiência de uma pessoa preta no mundo do trabalho, ela não é comparável com a experiência de uma pessoa branca no mundo do trabalho. A experiência de uma mulher no mundo do trabalho não é comparável com a experiência de um homem no mundo do trabalho. A experiência de uma pessoa que vem de um lugar, de um bairro privilegiado, é completamente diferente. A experiência de carreira, de vida dessa pessoa é completamente diferente de quem vem de um Graja, de quem vem lá do fundão. Sim. Né? Então, e isso, para tratar, também exige uma intensidade maior, exige uma força maior. É outro nível de esforço que a pessoa vai ter que fazer para chegar no mesmo lugar. E isso também gera uma revolta. Tanto que essa mesma minha melhor amiga, Kelly, um abraço. Salve, Kelly. Ela sempre fala, eu não quero perdão, eu quero vingança. E eu acho que é justo. Porque, cara, gera raiva. Né? A injustiça gera raiva. E tem... você começou a falar e eu comecei a concatenar aqui algumas coisas que tem... as questões externas, numa experiência de cada uma no mercado de trabalho, e as questões internas. Opa! Porque aí cada um vai entender e internalizar de alguma forma. Por exemplo, uns com um síndrome de impostor muito grande, outros com uma raiva, uma revolta muito maior, outros que tipo esquece tudo e que veio de baixo e fala assim, era só você trabalhar que você conseguia, porque eu consegui. Porque às vezes a pessoa também não está enxergando algumas coisas, porque ela internalizou diferente. Cada um vai internalizar. Por exemplo, aí já jogando a minha experiência, eu já internalizei na síndrome do impostor.
eu muitas vezes acho que, putz, eu cheguei muito longe. E isso já faz 10 anos que eu tô pensando isso. Como ir mais longe de quando você chegou de um lugar que possivelmente era muito mais longe, você imaginava quando você era mais novão. E faz 10 anos que eu me repito isso. Cara, eu falo, nossa, eu já cheguei muito longe. isso. Aí eu chego mais longe. Aí eu chego muito... E toda hora eu fico assim, meu... Cara, isso é comum na pessoa periférica. Isso é muito comum em quem tem um background. Quem tem uma origem periférica, isso é muito comum. Eu vim do meio do mato, lá do Paraná, lá do Você é Sudeste. paranaense, cara? Vim lá de Mangueirinha. Salve, Mangueirinha! Salve, Mangueirinha! Eu fui criada por uma avó indígena. Foi quem me passou os valores, visão de mundo. E minha avó era muito foda, minha avó era muito potente. E aí eu peguei a visão com ela, peguei o código com a minha avó indígena. Pegou a senha. Isso. Mas eu, como mulher, liderança aqui em São Paulo, cara, isso é minha rotina, pensar, meu Deus, olha onde eu vim parar. Eu sou liderança de pessoas muito fodas. Isso é muito, muito comum. Ficar pensando, meu Deus, eu cheguei muito longe. Será que alguém percebeu que talvez eu não devia estar aqui? E aí é isso que quando vem os elogios, nossa, mas... Será que se eles descobrirem que talvez eu nem devia estar aqui... Será que eu me dei sorte? Vai dar ruim? Sorte? Será Não, que eu mereço sorte eu sei que não dei. Que bom. Sorte eu sei que não dei, bom. porque eu trabalhei muito duro. Eu trabalhei muito duro mesmo. O Jorge, que tá aqui com a gente, que edita nossos vídeos... Nosso gerente de improbabilidade. Gerente de probabilidade do dia. A gente deu salve. Salve, Jorge! Ele tem uma frase que ele começou a repetir minha, que é: eu me diferencio na madrugada, porque todo mundo trabalha pra caralho de dia, e aí eu trabalho pra caralho de dia, e de madrugada é que eu me diferencio, que eu descubro alguma coisa que o resto da galera não vai descobrir porque tava dormindo. E eu Então acho, você trabalha enquanto eles dormem. eu acho isso Eu não ia falar nada. eu acho isso Mano, vem aqui, ó. é uma puta de uma sacanagem comigo, com os outros, com todo mundo. De fazer esse rolê na madrugada pra tentar me diferenciar. Então, é nessa que eu tenho certeza que não foi sorte, foi trabalho duro. Se a gente tá falando que o mundo do trabalho, né, o mundo corporativo, ele espelha a sociedade, a gente fala muito hoje em dia de diversidade. Fala-se muito de diversidade. Mas acho que existe muito pouca inclusão, de fato, no mundo do trabalho. Ou fala que é quase raro. E a gente tem pessoas com vários marcadores de diversidade, né, que estão lá, lidando com desafios, e aí o que acontece? Elas acabam sendo avaliadas, e por vezes, por pessoas que compram várias dessas visões distorcidas, desses papos que a gente pode falar até que são desonestos. E não tô falando da honestidade da maldade, tô falando que é um papo, é desonesto, cara. Essa história que todos são iguais, né? Não é bem assim, que as condições são iguais, não são bem assim. Aí tem o jogo externo e o jogo interno. Eu gosto muito de provocar uma coisa que é: o que é um erro? O que significa o erro? Para alguém que vem de um fundão e aprendeu que errar significa perder oportunidades e que as oportunidades são escassas. E aí você consegue, cara, você rala, você luta, você batalha, você se esfola, você chega num lugar e fala assim, cara, esse lugar agora proporciona coisas muito boas para mim e para minha família. Cheguei muito mais longe do que eu imaginei que eu pudesse chegar um dia na minha vida. Qual que é o peso de um erro para uma pessoa como essa? Sim. Em comparação com uma pessoa que ela foi criada para entender que ela podia ousar inovar, que o erro faz parte do processo de aprendizagem dela, e que ela via que ela podia errar e que ela era reforçada a continuar tentando, porque as chances estavam lá para ela. E aí você coloca essas duas pessoas no mesmo lugar e espera que elas performem do mesmo jeito. Cara, assim, essa profissional que eu estava falando lá de 2018, nessa executiva, ela me fez mudar completamente a minha atuação. Tipo, hoje eu trabalho com aceleração de carreira de pessoas de grupos subrepresentados, em especial pessoas negras. E é muito comum que chegam padrões, né? Olha como é curioso isso. Errar, a gente fala que parece senso comum, errar é humano. Errar é o pressuposto básico da nossa humanidade. Sim. Então, quando você pega uma pessoa com marcador de diversidade que nos permite errar, olha a desumanização aí, acontecendo bem aí. Então, chegam muitas pessoas machucadas por isso e que acabam, por vezes, perdendo oportunidades porque medo de errar. E aí você chega e fala assim, não, basta você tentar. Cara, vamos trabalhar internamente, o que faz essa pessoa? O que tem no social que faz com que essa pessoa entenda que ela não possa ainda? Sim. E aí volta, acho que no tipo de trabalho que a tua psicóloga fez com você, que a tua psicóloga, coach, tua psicoach fez contigo, que é, deixa eu entender essa pessoa aí, deixa eu entender quais são os desafios, o que tem no mundo interno dela, que histórico dela, de onde ela vem, o que a constitui, e como a gente pode lapidar e trabalhar isso,
para que ela consiga performar. Que eu falo, gente, o jogo é bruto, o jogo não é bonitinho, o mundo do trabalho não é gostosinho, é um moedor de carne. Não sejamos ingênuos românticos aqui, né? Só que a galera tem que jogar o jogo, sabendo que é um jogo, sem ser moído pelo jogo, e atrás daquilo que tá em busca, cara. Tem cliente meu que fala assim, irmão, eu fiz parte de um programa de TNI, e diferentemente das pessoas dos programas anteriores, a gente faz parte de programa de TNI afirmativo, né? Diferente dos TNIs anteriores, que a galera ganhava aquela grana para ir pro Tomorrowland, e é real. Nada conta, cada um com seu rolê, certo? Sim, tá certo. Esse cara, ele queria dar o melhor dele para ser efetivado, para poder pagar convênio médico pros pais. É, outra perspectiva. Né? Entende? É esse tipo de cliente que eu trabalho. Gente que, assim, que sai do salário anual de 5 dígitos, vai para 6. E parece bobagem. Sim. Mas sai dos 5 para 6 muda definitivamente a vida. Você rompe com um padrão geracional de uma galera. Muda pra caralho. Entende? Gosto muito de falar do conceito de quebrar arrebentação. Uau. Sabe? Tipo, o cara que tá lá... É isso. Aí quando você quebra a arrebentação, o mar não fica, você fala, eita, Tem muito mais para lá, né? caramba. E foi isso que, né? Sim, essa parada que você falou do erro, basicamente ela resume umas 30 sessões De terapia? de terapia minha. Porque Coach. aconteceu o seguinte, eu tenho um filho de 10 anos e o meu filho, ele tem as frases dele também, mas ele sempre fala que o preço do acerto é o erro. E para você acertar e acertar de uma coisa muito legal, você tem que errar várias vezes. E ele gosta, inclusive, de aprender com o erro dos outros. Ele fala... Ele é sábio. Sim. Ele é das minhas. Ele fala... Eu Já gosto falei muito muito isso de já. observar as pessoas e ver os erros que elas cometeram, porque aí eu aprendo e eu nem precisei errar para A aprender. base vem fortíssima, meu moleque tem 10 Nossa, anos. vem... Não, tá... Vai arrebentar, Aí você vê a velho. admiração que ele tem pelo pai dele. dele. Aprende muito com o pai. Legal. Ai! Ai! Beijo, Toma Matheus! Ai, cara. Mas na minha época, lá no meio do mato... Por favor. Agora eu vou pegar uma pausa pra elogiar. Maravilhosa. Nossa, deitou. Parafraseando o Tiaguinho. Que momento! Ô, mas, Caralho. continuando, na minha época, de menina criada lá no meio do mato do Paraná, que eu era criada pra ser dona de casa, pra atender meu marido da melhor forma possível, eu não podia errar. Se eu pegava recuperação, em geografia eu peguei na 4ª série, pô, minha mãe me desceu o cacete, bateu pra caramba, eu lembro disso, mãe. Pô, eu lembro de muitas, mãe. Ela me batia porque eu não lavei a louça no horário certo, então eu não podia errar. Eu tinha que ter a nota certa, na matéria certa, tinha que fazer as coisas no horário certo, não tinha essa margem de erro. E aí, como eu não podia errar, muitas coisas eu deixava de tentar, porque se eu errasse, ferrou. E aí, o que eu fui aprendendo muito era isso. Tá tudo bem errar, não precisa ser perfeito, mas tenta, vai, dá a cara a tapa. E aí, conforme eu fui me permitindo certos ambientes que antes eu pensava, mas e se eu falar algo errado? E se me julgarem? E se eu não estiver tão bem vestida? E se eu não souber falar a coisa certa? Foda-se. Eu vou errando e aprendendo. E aí, eu, além de aprender a ficar mais à vontade, também aprendi a não reproduzir. E aí, essa nova geração tá vindo com mais leveza, mais tranquilidade, para que eles possam cometer seus erros e aprender. Sim. Mas é uma curiosidade, perguntinha. Olha. Manda. Você conta sobre essas experiências que você teve em relação ao erro. Sim. Hoje, você consegue visualizar o recurso que essas experiências trouxeram pra tua vida? Você fala assim, consegui ressignificar um monte de coisa, consegui mudar um monte de coisa. Mas você consegue identificar, tipo, os recursos que essas situações trouxeram de positivas pra você? Tem um muito importante, que a partir do momento que eu virei liderança, eu comecei a falar muito para as minhas equipes, para as pessoas que eu lidero, que todo mundo é igual, você não precisa olhar o Danilo. Danilo é foda pra caralho, meu Deus, como Danilo... Não posso nem falar com um homem desse, meu Deus. E aí, quando eu ia lá na Faria Lima 1477, naquele prédio lá, nas primeiras vezes eu entrava e eu ficava, meu Deus, como que eu vou me comportar aqui dentro? E aí, a última vez que eu tava indo pra um evento,
Aí trombei o cara que é presidente lá dessa empresa do Grande G. Eu cumprimentei ele como se ele fosse meu A brother. empresa do G? É, Nossa, tem uma história tão boa. Fábio. Ele Ele Grande. é tão gente... boa Então, com ele, cara. ele, aparentemente, ele é super gente boa, só que não tinha mais essa... Eu desconstruí isso de ter uma distância, porque ele teve uma vivência incrível, seja quem for, teve uma criação, teve dinheiro, escolas, isso e aquilo, tem uma distância absurda entre eu e essa... Não existe distância nenhuma, todo Posso dar um mundo é código? gente. Pega o código. Fala o código. Fala, manda. eu tenho código Manda pra pra nós isso. o Manda o código. código. Aí, ó. Muda. Isso é muito comum, né? Essa intimidação para essas figuras, né? Sim. Presidente de tal empresa. Cara, eu tenho um código genial. Pega essa, Maissal. Pergunta como pra mim. Se quiser, te passo. Parece piada. Mas eu gosto de, às vezes, umas coisas bem... que chocam, né? Que fica muito na cara. Eu falo, cara, esse cara faz cocô também. Uma Todo presidente de uma empresa que eu trabalhei por 10 anos, se alguém quiser conferir no meu LinkedIn, vai descobrir qual é. Ela falava, eu sou acessível, eu sou gente como todo mundo, eu vou no banheiro, eu uso chinela havaiana em casa. Fala comigo, só falar. Ela me ajudou muito a desconstruir isso. Ela foi uma pessoa muito importante na minha carreira. Ó, essa semana rolou numa sessão a história do... Ele faz cocô também. Tinha uma cliente. É sério, cara. É sério. Eu fiz questão de não ser o coach das 7 sacadas do Tá no Azulzinho. Assim, foi uma coisa que eu falei. A gente tem que parar de pedir permissão pra ser quem a gente é. Independente de onde a gente estiver, cara. Seja no trabalho, seja na vida. Eu busco trazer isso para os meus clientes. Tinha uma pessoa falando assim, né? Porque eu estava num contexto tal, e aí tava o presidente, tava não sei o que lá, e eu tensa, não sei o que lá, e tal. E eu queria saber o que eu faço depois sobre isso. Eu falei, cara, sério mesmo, olha bem na hora dele e falei assim, nossa, você também faz cocô, né? Cara, a pessoa desmontou na hora, assim, ela falou, caraca, velho! Eu falei, é verdade. Ele é uma pessoa que ele não é inatingível. Sim. Né? E quando a pessoa consegue romper com isso, ela deixa de se... É muito louco. Porque ela consegue enxergar o humano que tá ali, não o mito. Né? Não a figura construída. Sim. E quando tem humano, tem conexão. Isso é muito foda. Pra mim foi muito importante porque a partir do momento que todo mundo é ser humano, eu consigo ser eu, normal, igualzinho como eu sou. E em muitos momentos eu ficava, mas o que eu vou falar? Como que eu vou reagir? Como que vai ser? E se a pessoa me achar burra? E se ela me julgar? O problema é dela. Eu posso ser o melhor que eu sou ou o pior e tanto faz. Mas o poder ser quem eu sou é libertador. Desculpa te cortar, que... Já me cortou? Não, eu ia... Nossa, muito tempo. concluir, Mas só conclui. Acho legal essa ideia do né, todo mundo é ser humano, mas eu acho importante fazer o caminho oposto, né? Que para muitas pessoas essa ideia da própria humanidade acaba sendo colocada em questão. Então é legal quando a gente consegue recuperar a nossa própria humanidade para que a gente consiga olhar para o outro como humano. E não como uma estátua, não como uma figura num pedestal, saca? A gente olhar, A gente precisa se humanizar se primeiro. humanizar pra humanizar o outro. Conclui, Luiz. Não, então, o papo tá bom. Muito obrigado. A gente aí, ó, Jorge tá no ponto aqui falando que Salve, Jorge. passamos aí do... Galera, vai estar muito trampo pra editar essa porra. Vai ter trabalho pra editar. Oi, Jorge. Tem bastante material, mas... Obrigado, primeiramente Agradeço, aí, irmão. queria agradecer. Obrigado. Mas uma das últimas que tava aqui no ponto aqui pra gente falar era o seguinte. Venha. Conselhos aí pra quem quer acessar, encontrar pessoas confiáveis, seja, aí você falou, né, de coaches, mentores e tal. Você dá esses conselhos e... Pessoas mentem, Uma a palavra energia final. delas não. Desculpa? Pessoas mentem, a energia delas não. O que você vê no Instagram talvez não seja a vida real. Porque o Instagram ele é feito justamente para que você mostre a melhor coisa, para que as pessoas se convençam, se impactem e né? Exato. Então, assim, pô, quero ser coach, quero ser mentorada por pessoa X. Mas vai pesquisar quem essa pessoa já cuidou, vai pesquisar quem essa pessoa já apoiou, vai na trajetória, né? Cara, a história comprova, os resultados comprovam, sabe? Ah, mas tem pessoas que elas não podem divulgar quem são seus clientes. Eu não posso divulgar quem são meus clientes. Show. Mas você vai perceber, você vai entender, você vai notar algumas coisas.
observe esses pontos. Vai com uma conversa com a pessoa, mas assim, vai para além da tentativa da venda. Faça perguntas. Sabe? O que você já fez? O que você traz? O que você comprova? Não tem engano. Sabe? Não tem engano. Então, assim, eu gosto de falar, não escolha essa frase de um colega do meu mercado aí, famoso, que ele fala: não receba críticas construtivas nem conselho de quem nunca construiu nada, cara. É ponto. É o que a gente falou, Né? Exato, Tipo, sim. É sobre isso, sabe? E não se engane. Acho que o primeiro ponto é não se engane. Sabe? Procura alguém que sabe que tem a competência, preferencialmente alguém que é recomendado, igual dentista, igual médico, cara. Você tá confiando a sua cabeça, a tua saúde mental em algum nível para uma outra pessoa. Não vai botar na mão de um pombo. Sabe o que pombo faz na cabeça dos outros, certo? Não vai fazer isso. Sabe? Vá por recomendação. E é isso, não se permita se enganar. É isso. Bom, cara. Bom demais. E a gente fica aqui com essa última frase aí do Danilão, que você que tá aí em casa nos vendo, nem todo coach não é coach, certo? Então, se você converse com a sua psicoach, psicóloga, psiquiatra, Ou psicótica, às vezes. Psicótica, converse, porque né? É isso. Às vezes a gente precisa se comunicar melhor. A gente não sabe, né, com quem fez o quê, pra onde vai, com quem estamos. Então, Quem somos? De onde viemos? o que comemos. Então, assim, você que tá aí, nos viu aqui por um pouco mais de 1 hora, curta, comente, compartilhe e se inscreva nesse canal. Sininho. Ative o Siga sininho. Danilão aqui, Dan Vitorino. Dan Vitorino. Cuide de sua saúde mental. Cuide sua saúde mental, Por favor. muito importante. E assim, é isso, estamos aqui numa sexta, sextou com S de sofrimento, mas Saúde! Saúde! estamos aqui em mais um Papo Sem Crachá. Obrigado a todo mundo. Valeu, agradeço. nos vemos na próxima. Valeu, Obrigadão, gente. Danilão, é Eu que nóis. agradeço, valeu. Muito obrigada. Valeu.